para que o bolsonarismo continue a ter algum tipo de sucesso, eles precisam vender a imagem de que o governo do Lula é ruim, de que o Lula não sabe governar, de que é uma vergonha pro Lula passar por algumas coisas que tem passado aí, e que não se pode fazer o que o Lula tem feito no Brasil, mesmo com o Lula combatendo a inflação, combatendo a pobreza, combatendo a desigualdade social, melhorando os índices econômicos do Brasil. Para que o bolsonarismo exista, eles precisam dessa narrativa. Isso aí é uma pesquisa recente também, tá? Que diz ali que o Lula, ele é o líder mais popular da América Latina. A pesquisa foi feita pela CB Consultoria de Opinião Pública e tá aqui, ó, publicado inclusive no Jota. Aprovação de Lula na América Latina, tá? Lula assume liderança no ranking de presidentes da América do Sul. Imagem, não América Latina, perdão, América do Sul. Só essa errata aqui, tá? Imagem positiva de Lula cresceu 2,3, surpreendendo e superando também ali o antigo líder que era o Javier Milei. Aqui você vê inclusive no quadro de comparação, tá? Para ver como é que tá. O Lula é o melhor aprovado e o pior na aprovação aqui deles é o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que apesar de ser adorado por algumas pessoas do campo da esquerda aqui no Brasil e lá também na Colômbia, tem enfrentado algumas crises internas porque lamentavelmente não se consegue paz em alguns países governados pela esquerda porque a mídia ataca diariamente as lideranças de esquerda. E aí saiu aqui esse material na coluna da Bela Megali que traz o seguinte: a preocupação no PL com as últimas pesquisas sobre Lula. As pesquisas encomendadas pelo PL para medir nomes do partido em diferentes cidades nas eleições municipais também passaram a testar a popularidade de Lula e o peso que ele pode ter sobre o candidato. A gente já sabe, inclusive, que em São Paulo o Lula tem 21% menos de rejeição que Bolsonaro. Em algumas pesquisas que a gente já mostrou aqui, inclusive, entre elas a pesquisa Datafolha, mostra que Bolsonaro tem 63% de reprovação em São Paulo e o Lula teria 42%. Como assim, Carlito? Na pesquisa que foi feita pelo Datafolha, se não me falha a memória, em março agora de 2024, perdão, foi perguntado ali para o eleitor da capital do estado de São Paulo se eles votariam em um candidato apoiado pelo Bolsonaro ou se eles votariam em um candidato apoiado pelo Lula. E 63% do eleitorado paulistano declarou que não votaria em um candidato apoiado por Bolsonaro, enquanto 42% do eleitorado de São Paulo diz que não votaria um candidato apoiado por Lula, ou seja, Lula tem uma rejeição 21% menor que o Bolsonaro. E o PL sabe disso. Os resultados, porém, não trouxeram boas notícias para a sigla de Jair Bolsonaro. Os números têm mostrado que a popularidade do petista parou de cair em comparação aos levantamentos anteriores. Os dados estão em sintonia com a pesquisa Genial Quaest, divulgada no dia 10 de julho, mostrando que a avaliação do governo Lula variou positivamente pela primeira vez em 2024. E detalhe, a gente viu inclusive nessa pesquisa Genial Quaest que até mesmo bolsonaristas disseram que o Lula estava certo nas críticas que ele fazia ao Campos Neto e aos juros que o Brasil tinha naquele momento. Então o Lula conseguiu furar a bolha, diferente do que alguns colunistas têm dito por aí, né? O levantamento destacou que o potencial dos que consideram a gestão do petista positiva passou de 33 para 36 em relação a maio, enquanto a percepção negativa caiu de 33 para 30 no período. Já o grupo que classifica o governo como regular foi de 31 para 30. O PL vinha fazendo pesquisas mensais desde janeiro para medir o desempenho de nomes do bolsonarismo, como Michele Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, em uma eventual disputa com Lula pela presidência. Esses levantamentos foram suspensos no segundo semestre, porque as pesquisas têm se concentrado nas eleições municipais. O peso de Lula, porém, vem sendo medido em parte dessas pesquisas locais. E aí a gente vê, né, como a gente viu, inclusive, nos atos do Bolsonaro esvaziados, tanto em Belém quanto aqui em Sergipe, quanto em São Paulo, ou melhor dizendo, no interior do Rio de Janeiro, na própria capital do Rio de Janeiro, eventos onde o Bolsonaro estava acostumado a fazer eventos lotados e os eventos estão flopando.